Finalmente eu comprei meu terreno. Vou construir a casa dos meus sonhos. Mas será que eles vão conseguir construir a casa do jeito que eu quero? Vou ligar para o meu arquiteto. Olá, Cantão. Então, eu pensei em construir uma casa peculiar e inovadora. Você pode me ajudar? Que bom, Cantão. Eu posso te ajudar sim. Por sua sorte, eu tenho uma maquete aqui que pode ser até a casa dos seus sonhos. Maravilha, então. Marca uma reunião com o nosso amigo lá, o engenheiro Nicolas, né, o nome dele? Marca uma reunião lá. Daqui a pouco eu passo aí, então, pra gente conversar. E aí, pessoal, tudo bom? Olá, Cantão. Bom, bem, vocês que fizeram essa maquete, nossa, ficou muito bom mesmo, gostei. Acho que era do jeito que eu imaginava. Mas eu estava imaginando, na minha casa, eu gostaria que o telhado tivesse um ângulo de 25,114 graus. Só que eu não sei como que eu vou fazer para achar a altura desse ponto aqui. Como que a gente pode fazer? Para encontrar o valor de C, que é a altura do ponto E, devemos usar a projeção de um outro ponto, chamado de E'. As coordenadas desse ponto são 14,2 para x, 3 para y e 2,8 para z. Ao projetar o ponto E', vamos obter um triângulo retângulo cujos vértices são E, A e E'. Vamos chamar o cateto E' de ΔZ. Para encontrar o seu valor, podemos utilizar a tangente de 25,114 graus, que vai resultar que ΔZ é igual a aproximadamente 1,5 metros. Agora que já sabemos que ΔZ é igual a aproximadamente 1,5 metro, podemos somá-lo a 2,8 para encontrar o valor de C, chegando assim que C é igual a 4,3 metros. Agora, para encontrar a equação do plano AEFD, vamos construir dois vetores, o vetor AE e o vetor AD. O produto vetorial desses dois vetores resultará em n, que consideramos como um vetor normal ao plano. Agora, após realizar o produto vetorial, obtemos n com 0 para x, menos 21,6 para y e 46,08 para z. Vamos construir agora o vetor AP, sendo P um ponto qualquer no plano, com coordenadas x, y e z. Ao realizar o produto escalar de AP por n, vamos obter a equação do plano AEFD. Ao realizar este produto escalar, obtemos que 0x menos 21,6y mais 46,08z menos 133,344 é igual a zero. Muito bom, gostei como você descobriu o ponto E. Então, mas você sabia que agora a gente pode descobrir a equação de toda essa parte do telhado? Sim, por exemplo, as coordenadas do ponto F. E através destes pontos deve-se formar dois vetores cujo produto vetorial resulte no vetor normal em relação ao plano os qual estão contidos. Em seguida, sabe-se que o plano contendo os pontos F, C e D é ortogonal ao plano XY. Logo, com os pontos F, C e D, é capaz de formar dois vetores, sendo que o produto vetorial entre eles resulte no vetor normal, o qual estão contidos. Sabendo que os dois planos supracitados são ortogonais, conclui-se que a multiplicação escalar de seus vetores normais deve-se resultar em zero, e que, através de manipulação algébrica, chega-se finalmente a um resultado de aproximadamente 3,38 metros. Tá, mas em relação ao Chevret, como nós vamos descobrir as coordenadas dos 4 pontos da base? Acho que nosso pedreiro pode nos ajudar. Ô Tião! Fala, patrão! Conhecendo as coordenadas do ponto C, F, G e I, é possível encontrar a posição dos vetores GI e GC.
A multiplicação desses vetores resulta no que chamamos de vetor normal ao plano. As coordenadas desse vetor podem ser usadas para criar a equação do plano. E então, aplicando as coordenadas dos pontos J, K, L e M na equação do plano, encontra-se as coordenadas que restavam desses pontos. Para descobrir o perímetro da chaminé, basta somar os 4 lados que ela possui. O comprimento desses lados é encontrado quando se obtém o módulo dos vetores JK, KL, LM e MJ. Tá, mas qual será a distância da chaminé com a calha CG? Para encontrar a distância da calha até a chaminé, é preciso utilizar duas retas. Retas essas que são CG e GK. Aplicando essas retas na equação da distância entre retas, encontra-se o valor de 1,24 metros, que se refere à distância da calha até a chaminé. Como você pode ver, Cantão, nessa casa eu a fiz com uma porta parabólica. Ah, gostei. Só porque eu sou matemático, né? É isso mesmo. Eu a desenvolvi através de uma equação. Para encontrar a função que descreve o formato parabólico da porta, primeiro deve ser analisado o ponto que é nos dado. Tal ponto refere-se ao vértice da parábola, e através dele pode-se descobrir as supostas raízes da função, por saber que a porta possui uma base com 2 metros de comprimento. Sabendo os 3 pontos, os mesmos devem ser substituídos em uma função característica de segundo grau. f de x é igual a ax² mais bx mais c, resultando em 3 equações com 3 incógnitas. Em seguida, deve-se utilizar de manipulação algébrica para determinar os valores das incógnitas e, por fim, descobrir a função desejada. Chefe, como é que eu vou fazer essa janela? O Cantão pediu uma janela em formato elíptico. E uma janela, para ela ter uma boa luminosidade, ela precisa estar entre 25% e 30% da área da parede. Então trata de fazer direito, hein? Já comigo. Para poder calcular as medidas da janela, é preciso antes determinar as duas especificações pré-estabelecidas. Uma delas é o formato não retangular. Para isso, foi definido o formato elíptico para a janela. Outra especificação pré-estabelecida é a área da janela, que deve possuir cerca de 30% da área total. Porém, para saber quanto equivale a esses 30%, é necessário saber a área total da parede. Para obter a área total da parede, é necessário multiplicar a altura da parede pelo seu comprimento. Depois de descobrir a área da parede, é possível descobrir quanto seria os 30% dessa área total por uma regra de 3. Partindo da área da elipse, é possível determinar o raio dos eixos maior e menor. Sabendo que a elipse possui 2 eixos, um maior e um menor, é possível aplicar um valor para um dos eixos e descobrir o outro eixo. Utilizando o comprimento dos eixos maior e menor, é possível encontrar as extremidades da elipse. Para uma elipse, também é necessário conhecer os focos. Os focos podem ser encontrados por meio da relação entre os eixos. Depois de encontrar todos os dados necessários, o principal para encontrar a elipse no plano é construir sua equação reduzida. A equação é formada por 2 coordenadas do centro e o quadrado do raio de seus eixos maior e menor. Eu gostei muito da casa que vocês fizeram, a porta, a janela, o trabalho perfeito que vocês fizeram. Então, a partir de uma casa tão simples como essa, vocês podem ver a importância da geometria analítica. Ela está presente em todos os campos da ciência, tanto na sua parte de engenharia como na minha área de matemática, até pode ser encontrada na sua parte de arquitetura.